Estamos com Álvaro Lima, diretor de pesquisas da Prefeitura de Boston. Pela sua experiência, você acredita que ficar ilegal nos Estados Unidos, hoje, no governo Trump, é mais complicado do que nos governos anteriores? Olha, é mais complicado porque mesmo que o nível de deportações ainda são baixos comparado com os outros governos, também ele só tem um ano de governo, mas a pressão em cima do imigrante, a desumanização dos imigrantes, o fato de você estar aprendendo um imigrante que foi à corte ou que foi ao hospital ou que está na escola deixando o filho, cria todo um clima muito perigoso para a comunidade imigrante, um clima muito perigoso para a democracia desse país e isso é o que assusta, essa desumanização e essa tentativa de usar os imigrantes como scapegoats para os problemas dos Estados Unidos. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro na terra do tio Sam. E para validar o que eu falo sempre, eu trouxe hoje o cara dos dados para você. Meu mentor econômico, já foi minha babá na época de estagiário. E literalmente, se você não conhece esse nome, é só você procurar aí Álvaro Lima, Brasileiros em Boston. Bem-vindo, Álvaro, muito bom. É um prazer grande estar aqui, Thiago, e parabéns pelo podcast, parabéns pela carreira empresarial. Obrigado. Você sabe que eu sempre lhe acompanho de longe, mesmo vendo o que você está fazendo, e é muito bom estar aqui contigo, com os seus ouvintes. É um prazer imenso te ter aqui. Eu fui inspirado lá atrás por você. A gente tem algo em comum, que é o curso Economia, e foi meu primeiro estágio de verdade. Estava no Bunker Hill Community College ainda na época, quando eu tive a oportunidade de trabalhar contigo lá, e descobri que eu não queria fazer economia de desenvolvimento econômico. Foi uma coisa que eu aprendi. Falei, tá, isso aqui não é para mim. E eu brinco muito que o segredo da vida é a gente descobrir o que a gente não quer. Porque até hoje eu não sei o que eu quero ainda, mas eu sei o que eu não quero. Então, a primeira oportunidade que eu tive ali, eu falei, tá, isso aqui não é pra mim, foi um ótimo aprendizado, e você tem feito um trabalho sensacional em Boston já, o quê? Quase 3 décadas, né? Quase 3 décadas. Com economia e desenvolvimento. Sim. 20 anos na prefeitura, 7 anos com o Michael Porter na ICIC, e 5 anos com uma non-profit que faz desenvolvimento de bairro em Roxbury, a Urbanage. Urbanage, que legal, cara. Mas, por mais que você é branquinho, com essa cara de gringo, você não é daqui não, né? Você é filho de quem? Você veio de onde, Álvaro? Conta pra gente aí. Olha, eu nunca gosto de dizer de onde eu vim, porque o pessoal pensa que eu quero esnobar. Eu sou maranhense, de São Luís, aquela ilha maravilhosa. E, como meu pai dizia, eu sou mais ou menos como pedra de rio, que fica rolando para não criar limo. Então, eu já morei em São João do Rei, em Belo Horizonte, Curitiba, Moçambique, Montreal, Nova York, aqui. E como que você veio parar em Boston? Eu vim de marido. Eu casei com uma canadense, que era estudante a Brandeis. Ok. E aí viemos, porque íamos voltar para Montreal ou ir para o Brasil. Você conheceu ela onde? Conheci ela em Moçambique. Casamos em Moçambique. Cara, você é rodada, hein? É. E aí, você sabe que essa coisa de escrever tese nunca acaba, né? Nunca acaba. Então, um projeto de 1 ano foi demorando. Eu falei, olha, eu estava aprendendo inglês. Eu disse, olha, eu vou fazer meu mestrado e doutorado. E fui fazer em Nova York, na New School, fiz economia política, o mestrado. Fiz o doutorado, mas nunca escrevi a tese, porque arranjei um trabalho incrível. Sim. E aí me dediquei a esse trabalho, que já tem 30 anos.
E assim, no começo da carreira você era economista também ou não? Eu fiz economia na Federal do Maranhão. Na Federal do Maranhão. E depois fui para trabalhar em Curitiba, no BADEP, no Banco de Desenvolvimento. Mas vem cá, economia no Maranhão, naquela época, curso aleatório, hein? De onde que veio esse interesse? Olha, minha família, eu vim numa família de intelectual, meu pai e minha mãe são escritores sobre a cultura do Nordeste, principalmente a cultura do Maranhão. Então, eu queria fazer antropologia ou sociologia. Uau! Mas não existia na época. Sim. Então, a coisa mais perto de gente era economia. Sim. Então, eu falei, eu vou fazer a economia e fiz mestrado, fiz o college lá. Sim. E depois fui trabalhar em banco de desenvolvimento. Foi na época que estavam criando os bancos de desenvolvimento dos estados todos. Certo. Eu fui como professor para o Paraná para criar os quadros desses bancos de investimento. Então, fizemos curso em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia, por pelo menos uns 15 estados, formando quadros para os profissionais, para os bancos de desenvolvimento. E era um desenho maravilhoso o curso, Sim. Porque eram 24 horas por dia. Era para ver quem aguentava o tranco ou não. O que era banco de investimento perto disso, hein? E aí você tinha, no final do curso, era um curso de 3 meses, você tinha que apresentar 2 coisas. Você tem que fazer um diagnóstico de uma fábrica na frente do dono da fábrica, do CEO, para ele aprovar o que você estava fazendo. E o outro, você tinha que fazer um projeto. E você sentava na frente dos funcionários do Banco de Desenvolvimento e tentava vender o projeto para eles. Então, era muito prático, né? De mão na massa. Melhor coisa que tem. E a gente aceitava todo mundo. Economista, psicólogo. O que entrasse ali, conseguisse fazer estatística, um pouco de álgebra, cai para dentro e só vai. Que legal. E quando que você decidiu sair do Brasil? Eu saí do Brasil em 79. Eu fui convidado para ir trabalhar em Moçambique num projeto grande de uma empresa de desenvolvimento da Suécia. Então, fui trabalhar, fiquei no Ministério da Indústria como diretor de programas especiais de desenvolvimento por 8 anos. Certo. E foi uma experiência maravilhosa. Imagina, você conheceu sua esposa? Conheci minha esposa lá. A experiência foi boa. Foi ótimo. E depois, já eu tenho essa coisa de querer fazer qualquer outra coisa diferente. Então, eu estava já... E como que seus pais... E aí você ligou pro seu pai e falou assim, pai, mãe, tô voltando para casa mais não, agora eu vou pro Canadá? Já. Nós casamos em Moçambique, passamos por São Luís, eu falei, eu estou casado, agora vamos para o Canadá. Porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Você mandava uma carta com a foto, falou, casamos aqui. É como aqui, na época, quando eu estava aqui, era ali na fichinha do fichinha telefone. Do cartão. Do cartão. Mandou um fax aí, ó. Um fax. Que legal. E aí seus pais falaram, mas como assim, rapaz? Você casou, tá mudando para o Canadá? Rapaz, meus pais... sempre nos puxaram para fora da casa e no mundo, desde criança. Sempre apoiou? Sempre apoiou. E eles o tempo todo estavam viajando. Eu digo, olha, eu fui... Acho que isso é coisa de povo praieiro, sabia? Eu fui criado por pais que eles diziam, olha, vamos viajar, essa pessoa vai tomar conta de vocês aqui. Aí eles iam para a Europa, voltavam 30 dias depois. Os meninos tá aí, tá bem. Os meninos estão bem. E a gente disse, olha, eu quero ir estudar fora. Ele falou, tá bom, eu tenho um colégio em São João del Rei, vai estudar lá. Ele falou, tá bom, ótimo. Aí fui, também foi um período ótimo em São João del Rei, em Belo Horizonte. Que legal. Fiz o ginásio lá. Mas eles sempre empurraram todos sempre apoiaram vocês aí pro mundo afora. Ver o mundo. Que eu sou de Goiás, né? O negócio ali não fica só no máximo 5 horas de cavalo. Não sai muito. Não, mas é coisa de ilha, não? Não é você isso olha que eu o falo. mar e diz, olha, o que tem do outro lado? O povo costeiro, eles é mais aventureiro, entendeu? O povo lá do centro, eles é mais medroso. Mas diz que é valente, mas é medroso. Porque não sai daquilo ali, ó. Ah, que legal. E aí, como que foi? Você chegou no Canadá, você já era acostumado com frio? Porque maranhense, Moçambique, vai pro frio? Não, eu me acostumo com qualquer coisa. E, aliás, eu adorei o frio. Eu odeio o frio daqui de Boston, porque é frio, mas não tem neve. Mas no Canadá não é bonito. Isso. E a outra coisa é, como é frio lá mesmo, então você se veste
Pro frio. Aqui é confuso. Aqui não. Aqui eu meto uma camisinha, quando chega às 5 horas da tarde, tá um frio desgraçado, eu saí com a roupa errada. Mas eu tinha uma pergunta que eu não entendia. Por que a caceta dos meteorologistas de Boston não acertava? Eu falei, não tem base um negócio desse. Porque eles erram muito aqui. Muito. Muito. Aí, um dia de curioso, eu fui lá perguntar por quê. Você já descobriu por quê? Não, eu imagino porque tem quatro estações no mesmo dia, não? É uma delas. Mas é porque a água quente e a água fria se encontram aqui. Então, a imprevisibilidade da corrente afeta o clima. Por isso que a neve previsível em Worcester, ela sempre cai com a previsibilidade certa. Na região de Boston, é sempre o oposto do que os caras prevê. É quase que impossível prever o clima de Boston por causa disso. Eu falei, agora eu respeito os caras, que eu falei, que desgrama é essa? O cara erra o tempo inteiro e continua empregado. Eu quero isso. Os modelos não acertam aqui. Não, é muito difícil. Mas no Canadá, agora tá explicado por que você vai pra lá. Tá vendo como é que a gente conhece um amigo no podcast? Não, eu vou pra lá sempre. Eu gosto de lá. Nós temos uma casa lá. Qual região? Nós estamos aqui na fronteira com Vermont, do lado da província do Quebec. Do lado da província de Quebec. A cidade irmã de Boston. Então eu vou lá. Eu acho que aquilo ali é muito gostoso. É lindo aquela área. Eu gosto muito. Às vezes eu digo, olha, eu preciso ir ali tomar um banho de civilização, eu vou lá. Você sabe que é verdade isso. A gente percebe dirigindo lá. Mas o metrô funciona, tudo funciona. O Donald Trump, eu quero anexar o Canadá. Eu falei, não estraga o país, não por favor. Isso, não. Deixa do jeito que tá. Deixa o Canadá e a Dinamarca lá. Quietinho, tá funcionando tão bem. Não vamos estragar o negócio, não, por favor. É verdade. O que eu mais gosto dirigindo no Quebec é quando você chega na traseira do carro, assim, próximo, eles dão a seta pra direita e deixam você ir. Aqui em Boston, eles freiam. Eles não freiam. Aqui não tem. Os caras... E além de não saberem dirigir, não. A tristeza. Terrível. Lá não, todo mundo sabe dirigir. A gente vai pro inverno, vem do Quebec para cá. Você chega em Vermont, todo mundo dirigindo, chega em New Hampshire, já começa a ver carro capotado. Aí você chega em Massachusetts, todo mundo saindo de fora da casinha. Da estrada. Não, aqui é a bagunça. Não é à toa que a gente chama de mass holes, os drivers. Não é a-hole, não, é mass hole. Não, muito legal. E aí você foi pro Canadá, aí ela veio fazer o mestrado na Brandeis. Ela estava fazendo a tese de doutorado, aí moramos em Brookline por um ano. E depois que gostoso. Compramos uma casa no Jamaica Plain. Na época que a casa era 40 mil? Eu comprei de 2000, foi quando o mercado quebrou. Nós éramos estudantes, estávamos na casa e nosso primeiro filho tinha nascido. Quando foi em janeiro, eu recebi uma carta do banco. Falei, quanto que você comprou a casa? Só para me ficar com raiva. A carta do banco dizendo, fizemos foreclosure no landlord, você tem 20 dias para sair. Aí eu chamei o advogado e falei, tem um menino de 3 meses aqui, não vou sair aí no inverno. Aí ele falou, não, isso é só o banco. Aí ele foi lá, fez uma carta para o banco, eles, olha, eu falei lá com o banco, eles disseram que se você quiser comprar, eles vendem. Aí eu falei, eu não quero comprar a casa. Ele falou, olha, eles já receberam o dinheiro dessa casa pelo menos 2 vezes. Eles só tem o que ficou lá para pagar. Eu fui lá para ver os $45 mil. Caraca! Aí, com advogado, com isso aqui, isso é $75 mil. Você comprou a casa em Alston? Em Jamaica Plain. Jamaica Plain. $75 mil. $75 mil. Vendi 7, 8 anos depois por $550 mil. Que isso. Não, se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado a rua toda. Não, mas... Foi um quebra-quebra geral. Não, e assim, a gente tá falando de uma das melhores regiões de Boston, né? Naquela época não era tão bom assim, mas sempre foi bom. É porque tá em volta das universidades. Não tem ali Jamaica Plain. Ali você tem tudo. Boston University, a Northeast University. Tudo. Sempre valoriza, você tem sempre estudante. Vamos entrar num negócio engraçado aqui. O povo hoje em dia tá numa febre de investir na Flórida. Orlando tá uma febre amarela. O GDP de Orlando de imóveis já tá maior que o de turismo. E ninguém presta atenção em Boston, aonde
Tem quantas universidades aqui na região que você falou? Umas 70. 70 mil alunos. Qual a porcentagem disso que é internacional? Pelo menos uns 10%, né? Hoje você vai Boston University, Northeastern University e o Massey agora está começando, porque você paga full tuition. É uma porcentagem muito grande. A demanda por housing na Nova Inglaterra é muito grande. O investidor brasileiro que quer dolarizar, literalmente, não tem um mercado melhor que o da Nova Inglaterra para investir. Não, e é um mercado seguro, porque você sabe que não vai... A crise, destruir capital. É muito difícil. E se o preço cai, você tem que comprar mais. É aquele ditado, né? Se você gosta de comer carne, o preço de carne cai, tô feliz, né? Eu quero comprar mais carne. Não, é um mercado muito bom. Muito bom. Porque eu não sei se o mercado da Flórida é tão bom, porque o mercado da Flórida tem muita... especulação. Sobe e desce, muita especulação, qualidade de construção. Sobe de escadinha e desce de elevador. A gente que vem da área de asset, a gente fala muito isso. O mercado imobiliário da Flórida sobe de escadinha e desce de elevador. É literalmente isso aí. Aí tá, você veio para Boston, comprou a casa, Brandeis, e aí você decidiu fazer o doutorado. Fiz o doutorado, mestrado e doutorado em economia política. Caralho. E aí fiz 8 anos, fiquei ensinando na New School por 2 anos. E depois resolvi que a coisa de acadêmica. Eu adoro ensinar, mas Sim. A política acadêmica para mim não deu certo. É muito feudal. Eu sou apaixonado pela educação também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Como que hoje a gente tem que adaptar para a realidade do mundo e as universidades não estão preparadas para isso ainda. E a politicagem de departamento, disso, daquilo, é muito... E aí eu continuei dando aula, porque eu fui trabalhar com o Michael Porter. Uma das coisas que você fazia era fazer consultoria. Aí você veio para Boston. Vim para Boston. Então você trabalhou com o mestre dos magos de marketing, Michael Porter. Michael Porter. Trabalhei na época... A teoria corrente era que os problemas das áreas pobres, chama inner cities, das cidades dos Estados Unidos, era um problema social. Certo. O que é? Michael Porter escreveu um paper mostrando de que, além de ser um problema social, é também um problema econômico. Correto. Institucionalizado. E o problema econômico é de que as cidades pagam as empresas que não têm razão para ir para lá, para elas ficarem lá. E quando você não pode mais pagar, elas saem porque não tem nenhuma vantagem de ficar lá. História de Springfield, né? Então ele começou a estudar quais são as vantagens competitivas desses lugares. E aí desenvolver empresas em que eles estão, por exemplo, se você em Boston, se você está em Roxbury, em Boston, Dorchester, você está a 5 minutos do aeroporto. Se você precisa do aeroporto, você manda de hoje por dia. Você vai, por exemplo, tem toda uma área de pescado que sai de Boston e está no aeroporto, já sai tudo lá. Então, a gente começou a fazer consultoria para prefeitos, foi assim que eu conheci o menino, dos Estados Unidos todo. Não tem inner city nos Estados Unidos que eu não conheça, de Los Angeles, Detroit. Só para a galera que está acompanhando a gente aí, ele falou menino não é o menino não, tá? É o prefeito menino. É o prefeito menino. Foi um dos italianos mais arrojados que tocou Boston por muito tempo. 20 anos. 20 anos. E teve um câncer. Aliás, quando ele foi se despedir, dizer que ele não podia... não ia concorrer de novo, ele disse que se eu fosse concorrer, ganharia de novo. Sem dúvida. Sem dúvida ele ganharia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Gear Up e lembro dele falando que ele tinha muito orgulho de ter feito faculdade à noite com a filha dele, na UMass. E um cara bem raiz mesmo, que amava Boston e que dedicou a vida para Boston. Tem uma frase do meu menino que eu nunca esqueço, foi quando as gangues estavam chutando em Boston, dando tiro para todo lado, aquela confusão. Eu falei assim, você pode ter certeza que eu vou te achar, eu vou te pegar e você não vai ficar na rua, não. Era bem, tipo, paizão mesmo da máfia. Eu falei assim, peraí, aqui na minha cidade você não faz essas coisas, não, cara. Muito. Eu tinha várias... Nós ficamos, no final, eu tinha um respeito grande por ele, ele virou amigo da minha família, dos meus meninos. Meus meninos ficavam na prefeitura, no escritório dele, brincando.
E ele, na mesa dele, você olha, tá lá você olha a rua, não? Onde eu E às vezes as pessoas chegavam lá com os projetos milaborantes, porque era importante fazer isso, aquilo. Ele ficava lá, olhava, virava. Você via quando ele começava a virar o olho e virar... Que ele não italiano, não tinha como esconder a expressão. E aí, no final, ele virava e dizia, tá bom, isso é ótimo, mas tá vendo ali aquele pessoal lá andando na rua? Como é que esse projeto vai ajudar a vida deles? Em tudo. Bravo. Tudo. Todo projeto. Como é que você vai ajudar a vida desse pessoal? Tinha um propósito. Tudo. E tinha um nariz... Eu nunca me esqueço, ele me chamou um dia e falou, ei, Álvaro, onde eu vou agora... Tem pessoal do Brasil falando português, isso, aquilo. Eu não conheço ninguém disso. Você consegue... Como é que eu faço para conhecer brasileiro? Aí eu falei, olha, eu vou ter um restaurante brasileiro, que era o Café... Café Belo lá? Não, o do Valtinho. Café Brasil. Café Brasil do Valtinho. Nossa, aquela rabada era boa do Valtinho. Eu falei, olha, eu vou falar com o Valtinho e a gente faz um evento lá com os brasileiros e você... Vai lá e falou, ótimo, arranja lá. Aliás, eu arranjei um rolo com o cônsul, porque o cônsul, primeiro, não queria ir, porque achava que ele que tinha que fazer, não eu. Eu falei, pô, o prefeito me pediu, eu vou fazer. Se você não quiser ir, não vai. E fizemos e tudo, e ele foi. Primeiro, com a coisa do consulado, você quer saber a lista dos convidados? Eu mandei, aí lá a secretária disse, mas não... O cônsul não conhece ninguém disso. Eu falei, o que você quer? Não, você pode botar a profissão. Aí bota limpa a casa, limpa a casa, limpa a casa. Tem uma lojinha aqui, tem uma lojinha aqui. Construção ali? Construção ali. Tem 2 meninos do MIT. Aí ele falou, tem muito pouco do MIT. Mas o prefeito não quer conhecer aluno do MIT. O prefeito quer começar o pessoal que está ralando aqui na cidade. Boa. Aí ele foi e adorou, começou a conversar com todo mundo e tudo. Ele era do povo, né? Tudo. Aí foi, falou, olha... Aí o cônsul perguntou, onde você mora? Ele falou, eu moro em, sei lá, no dos subúrbios aí. Aí ele falou, mas lá não fala português, não. Aí ele falou, não, mas eu tentei conseguir uma casa aqui em Boston, não consegui. Não, o Álvaro vai conseguir uma casa para você amanhã. Mas ele era muito dinâmico. Dinâmico. E com uma preocupação... Eu me lembro, ele dizia, olha, aqui você tem que tomar conta. As ruas têm que funcionar, o lixo tem que ser coletado, a neve tem que ser isso, transporte tem que fazer, segurança tem que fazer. O resto a gente faz quando der tempo. O mercado se vira, né? O mercado acerta, faz acontecer. E aí ele ficava o tempo todo. O cara era muito bom. Eu tenho muitas memórias boas dele. Vou colocar uma foto para vocês verem aí do Terry, do Gear Up. E ele realmente preocupava com as crianças do Inner City e sabia que a high school, as escolas públicas falhavam, mas mesmo assim ele estava ali tentando com vários programas. Igual você falou, ele era do povo. Tinha um faro incrível para a vida do povo. E deixou um legado em Boston. E você também, viu, Álvaro? É por isso que eu insisti em te trazer aqui hoje. Porque hoje a gente vive num mundo, Álvaro, que o mais conhecido ganha do competente. E é triste isso. Porque tem muita gente aí fora, fala tanto, e não tem 1% da sua bagagem, por exemplo, de conhecimento, de dados empíricos, porque muita gente vem com opinião. E aí você fala, olha o trabalho que você fez com o Michael Porter aqui, sensacional. Você tá naquela curva da virada de falar assim, as indústrias que devem permanecer dentro da cidade têm que ser alinhado com a vantagem competitiva da cidade, porque não adianta a gente atrair com um incentivo fiscal indústrias que só vão estar aqui pelo dinheiro. Esse era o modelo até esse momento. E a outra coisa era, as pessoas diziam,
Não existe mercado na Inner City. Nós fizemos um estudo Sim. dizendo não, tem mais dólar na Inner City do que qualquer bairro rico, porque a densidade populacional é pelo menos 6 vezes. O efeito multiplicador, na hora que você joga aquele fator ali, pô, ninguém anda nu, eles compram roupa, eles comem, tem mercado para isso. E aí depois fizemos lançamos um projeto com o PwC, que foi mostrando que não só tem um mercado, mas eles, em alguns segmentos, eles lançam o mercado. Música, roupa, vem tudo da Inner City. E leva 5 meses para o menino deixar a calça ficar aqui embaixo. Correto. Na época era com essa bota que eles usavam. Da Timberland. Aí depois veio South Pole, aí depois veio... Timberland era dos maiores patrocinadores nossos, porque eles mostraram que isso é uma estupidez. A gente não presta atenção. Não, você fica... conseguimos mostrar, por exemplo, a parte do crime. Tem 2 exemplos que foram maravilhosos. Um foi em Los Angeles, que é o Magic Johnson, que nasceu no South LA. Ele fez uma parceria com a Sony e criou um cinema nesse bairro onde ele nasceu, que é pobre. E o grande problema da Sony foi, mas como é a coisa da segurança? Aí ele falou, deixa que eu resolvo. Ele criou uma empresa de segurança, contratou todos os meninos da gangue. Os meninos da gangue viraram a segurança do cinema. Acabou o problema. Acabou os 2 problemas. Você sabe quem escreveu sobre isso, que eu sou apaixonado com o livro dela? The Life and Death of Great American Cities. Olha, ela é minha mentora. Cara, eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, ela falando do North End, né? Porque o North End é isso. No North End não tinha crime, a mortalidade infantil era inexistente, você tinha aquele ecossistema pujante, e a ideia de live, work and play, que é de economia de desenvolvimento que usamos hoje, Jane Jacobs falava disso nos anos 80. Eu fui dos anos 50, porque quando foi o Urban Renewal em Nova York, que é o modelo desastroso de passar a estrada por dentro da cidade. Correto. Ela falou, isso é um desastre, você vai acabar destruído as cidades. E há 3 meses atrás eu fui convidado para dar uma palestra em Vitória sobre urbanismo. E eu estava dizendo para eles, olha, a Jane Jacobs ensina uma coisa que é maravilhosa, é de que a vida acontece na calçada. Vral. Se você chegou numa cidade e não tem ninguém na calçada, não tem vida. Não tem vida. Tem problema. Correto. Você vai no São Luís, por exemplo, as calçadas não existem. Ninguém anda. Todo mundo anda de carro. Aí você tem uma criminalidade alta. Claro. Abandonado. Você diz, olha, a cidade, que é o espaço entre a propriedade privada, você deixou para quem quiser. Correto. Então você chega em casa, você aperta o botão, o portão sobe, o carro entra, acabou. O que ficou para trás É o que tem acontecido com muitas cidades no Brasil. Goiânia virou isso também. Por exemplo, o centro de Goiânia morreu, porque eles tiraram a prefeitura para fora. Não pensaram nessa parte no urbanismo. E aí vem os prédios, aí vem os condomínios fechados. Ninguém andando na rua mais. A maior desgraça que aconteceu no Brasil todo foi essa invenção da cidade administrativa. Isso. Mataram com os centros. Mataram os centros. Todos. E fizeram umas cidades horríveis. Horríveis do lado de fora. Não está integrado. Não tá isso aí. E eles não leram Jane Jacobs. Não. A Vida e a Morte de Grandes Cidades Americanas. A gente pode escrever um livro do Brasil. A Vida e a Morte de Grandes Cidades Brasileiras. Se ela tivesse vivo e conhecesse o Brasil, ela ia... Literalmente. Aliás, o Corbusier, que era um desses modernistas dessa época, dos anos 50, ele foi numa visita que ele fez ao Brasil, eles mostraram para ele a Cidade de Deus como um grande projeto que resolveu o problema da pobreza, isso, aquilo, e depois levaram uma favela. Quando ele estava fazendo a entrevista antes de viajar, perguntaram, então, o que você achou? Ele falou, olha, me mostraram a solução, achei um problema. Me mostraram um problema, achei a solução. Claro, cara, se você pega as pessoas que estão aqui, onde ela desce o morro, tem trabalho, e joga elas num lugar onde não tem... É como essa coisa da Minha Casa Minha Vida. Correto. Você constrói Minha Casa Minha Vida longe da cidade, longe do emprego. Aí você diz, por que você não pega o dinheiro da Minha Casa Minha Vida e reabilita o centro histórico? Vral. Básico. Não tem... Básico.
Não, os prédios de Goiânia, se alguém reabilitasse aqueles prédios velhos, fizessem eles de apartamento, ia trazer a vida de volta, porque aí você ia ter o restaurante embaixo, você ia ter o barzinho, você... Eu fui pra Goiânia recentemente fazer um vlog da minha vida. Aos 8 anos de idade, eu frequentava a Avenida Goiás com a Anhanguera e tinha uma casinha onde que colocava as plaquinhas de emprego, Álvaro. E aí minha avó me mandava ali, eu tinha 8 anos, eu botava uma plaquinha, precisa ser de cozinheiro. Eu sentei num banco de frente com o Bradesco, o Banco do Brasil, na Praça dos Bandeirantes, e fiquei olhando, falei, que tristeza, cara. Tudo morto, não tem vida. Até as palmeiras parecem que estão depressivas. E eu fiquei imaginando Jane Jacobs, eu falei, cara, é isso aqui, ó. Se alguém refizesse esse prédio, apartamentos, lofts, igual a gente começou a fazer aqui, pô, uma baita oportunidade, porque quem quer morar no Inner City, tipo, 1h30 de distância do trabalho, não ver os filhos? Olha, o governador do Maranhão, Flávio Dino, ele veio aqui e eu fiquei com ele, ele ficou 3 dias vendo projetos na prefeitura e tudo. E um dos projetos que eu disse para ele foi, olha, aqui tem uma modelo ONG, chama Historic Boston, que faz um trabalho incrível. Eles são developers. E eles só fazem desenvolvimento de prédios históricos. E aí tem um professor na Boston University que é o maior, é o papa dessa coisa no mundo. Aí marcamos uma reunião com ele e tudo. Ele disse, olha, o problema do Brasil é o seguinte, vocês copiam o modelo de patrimônio histórico da Europa. O problema é que a Europa nunca saiu das cidades. Correto. Vocês têm que copiar o modelo histórico dos Estados Unidos, onde as pessoas saíram da cidade. E aí fizemos um projeto com ele, de reabilitação do centro histórico. Nós levamos para lá tudo que tem da Universidade Estadual do Maranhão, que tem a ver com a cidade, arquitetura, tudo está voltando num prédio, ele reabilitou. Que legal. Tem estudante, agora tem um restaurante. Igual o Salvador fez, é isso aí. Está fazendo casa para estudante. Aí você diz, olha, se você reabilita, meu problema de São Luís é que são 3.500 prédios, é o maior patrimônio colonial da América Latina. Mas existe, se você traz de volta o governo, a prefeitura vem de volta, você traz as universidades, você traz quem pode pagar a renda. Não, você traz a vida. Aí você tem boca para comer, você tem gente para engraxar sapato, você tem jornal para vender, você tem farmácia para... Você tem negócio para ser feito. Negócio para ser feito. A vida volta, volta, igual o Jane falava. Mas se você segrega tudo, não? E hoje em São Luís, por exemplo... Downtown de Boston, né? A vida é miserável, porque você inventou essa desgraça chamada shopping. Sim. Que o cinema está dentro do shopping, a praça de alimentação está dentro do shopping. Tudo fechado. A loja está dentro do shopping. Você vai para lá e você sai de casa e vai para o shopping. Você não vai na cidade nunca. Não. Qualquer cidade, mesmo a que você mora. O interessante, acho que esse podcast aqui ele é tão bizarro que eu espero que eu vou encaminhar para políticos, espero que eles possam assistir isso e abrir a cabeça, porque a gente está falando aqui agora de algo futurístico, né? Isso aqui é futurístico para o Brasil. Porque se você pega os shoppings nos Estados Unidos que entraram em decadência, Blackstone é dono de vários deles, você pode ver que já tem uma reversão para a média. Pô, em 10 anos, 50% dos shoppings dos Estados Unidos vão fechar. Vão fechar. Estão em decadência. O que a gente vai fazer? E aí você pega o Linfield Plaza, onde que eles criaram aquele ecossistema do lado de fora, onde você tem restaurante. É um live, work and play, porque aí tem uns prédios em volta, residencial em volta, você trabalha naquela região e você, né, curte ali. Downtown Boston. Pô, eu lembro quando eu trabalhava ali num dos fundos de investimento. Você pegava ali na região do State Street, it was dead. Era morto. De noite, você saía do prédio, você tinha medo. Porque o que mais tinha era crackhead na rua. Hoje, tem homeless, mas não era o nível que era antigamente. Não, muito. Acabou. Você não tinha... Downtown Boston, da Filings? Oh my God. E hoje você tem mais residentes do que você tinha antes. Muito mais. Tem um outro problema que foi causado pela Covid, que é a coisa do trabalho de home office. Home office, correto. É uma crise estrutural. É a nova crise correto. Estrutural das cidades, que é correto. Como é que você vive. Uhum. Eu estava dizendo outro dia para
economista que trabalha comigo, ele está dizendo, o emprego em Boston está crescendo. Aí eu falei, o emprego em Boston está crescendo, mas as pessoas estão em casa fora de Boston. Correto. E o emprego em Boston significa um espaço de real estate. Correto. E você paga imposto, não tem imposto da cidade, você paga imposto para o Estado, imposto para o governo federal. A única coisa que fica em Boston é o espaço que você ocupa, o que você come, o que você gasta ali. Se você está em casa, isso não tem nada. Então, Correto. você diz, como é que você vai reinventar as cidades com essa forma de E esse de efeito emprego? multiplicador, né? Por exemplo, para a região local, que é os big cities, esquece, Vai morreu. lá, o falafel, o guy do falafel. O tá Starbucks, lá, o cara outro do tá falafel, ali. o cara do cafezinho que Isso você ia ali de tudo tarde. Fica tudo na sua máquina expressa no seu home office. E você só se encontra uma vez por semana no escritório em Boston. E essa é a crise do futuro das cidades. Como é que essa coisa vai se... Vai evoluir. Você imagina Boston, um problema pequeno. Você imagina a Manhattan. Ai, Com a velho. densidade vertical. Eu tenho... Como é que você não... Em Boston, por exemplo, todos os prédios que eram possível, a maioria deles, que era possível Repurpose. transformar em residência, já estão sendo feitos. Tem uns Eu vi os projetos, permits, sim. São prédios pequenos, Sim. antigos, para você fazer uma torre de 20 andares. É complicadíssimo. Custa Retrofit muito. tudo. Sim. O aluguel é mais barato do que o escritório. Sim. E um escritório você aluga por 20 anos, uma casa você aluga por 1 ano. Correto. Então é um investimento. É um outro... Você não tem investidores que estão acostumados Só a que- fazer isso. Só que a gente tem um porém aí, tá? Enquanto a gente manter o juro na situação que está agora, esses prédios continuam vazios. Se o juro sobe da forma que ele subiu ano passado e com a política fiscal do Trump, é bem possível que vai subir, o número de default, o número de execução de hipoteca nesses prédios comerciais, nas dívidas que vão entrar aí em 7 anos, né? Porque a dívida comercial ela é de 5 a 10 anos no máximo. A gente chama de corporate cash bonds, né? Os corporate cash bonds que vai entrar em renovação e refinanciamento. Os caras não vão conseguir refinanciar, porque os prédios estão Mas vazios. mesmo se o juro fica baixo, uma vez que o lease acabou, O cara você sai vai fora. dizer, eu vou ficar aqui ou eu vou para um desses Um shared office. Um WeWork da vida ou coisa ou assim. um office no subúrbio, onde você tem parque, as pessoas já moram lá. Sim. Como foi uma onda que teve nos anos 80, em que saíram todos os business. Álvaro, é evidente que o mundo está mudando, cara. E a gente falou muito aqui de política de desenvolvimento, do seu impacto nessa área, trabalhando com um dos maiores economistas e marqueteiros da história. Só que eu quero trazer isso agora para o nosso público. O nosso público é o seu cunhado, que você estava falando mais cedo, é a minha mãe, a minha tia, meus primos. Os caras são muito bons no operacional. Eles são super capazes. Eles têm, igual você falou mais cedo, tem um faro, uma habilidade de fazer dinheiro, de fazer a coisa multiplicar, e é muito diferente do acadêmico. E eu tenho uma fala que eu brinco com ela, mas acho que é séria agora, vamos colocar ela até aqui no on record. Em Boston, a gente tem 3 brasileiros. A gente tem a água, o óleo e o sabão. A água é o expat. O sabão é o acadêmico e o imigrante é o óleo. O sabão e a água mistura, mas o óleo não. O óleo ele fica, né? Ele não entra nessa química dos 3. E quando a gente fala do imigrante, que é o óleo, ele é fluido, eles vai para qualquer lugar. A água e o sabão, eles têm um mundo deles ali. E a gente não se mistura muito. Nem no Harvard Brazil Conference que acontece aí, o imigrante, ele tá ali. Apesar de ser um número significante, 600 mil, allegedly, entre 300 a 600 mil, vamos jogar por aí. A gente não tem o número exato, a gente nem sabe quem é o brasileiro americano de Massachusetts. Mas falando da minha mãe, da minha tia, do seu cunhado, de vários outros empreendedores fenomenais que a gente conhece, respeita e admira, se percebe também que tem um gargalo muito grande. E esse gargalo é a falta de conhecimento institucional para criar empresas sólidas que são vendidas.
Porque eles são viciados no dividendo anual. E o dividendo anual, para mim, é gorjeta. O patrimônio, ele existe na saída. Você concorda ou discorda comigo que a maioria, na regra de 80-20, 80% dos empreendedores brasileiros reconhecem o patrimônio somente através de imóveis e não através de empresas? Você acha que eu estou errado? Não, eu penso que é correto. Eu penso que se você, por exemplo, eu sempre... você trabalhando na Innercity, você tem uma vantagem, você vê vários imigrantes. Certo. Haitiano, dominicano. Sim. E todos eles têm segmentos diferentes. Não? De negócios, De negócios. Você tem aquele segmento que é o segmento do informal. Uhum. Você não consegue um trabalho no mercado de trabalho, porque você não fala a língua, você não tem documentação, então você inventa não tem currículo, um não tem experiência, você inventa um emprego. Você inventa um emprego. Boa. Toda vez que a prefeitura, uma organização, toca nesse pessoal, eles criam um problema. Porque eles não entendem de que você criou um emprego, não uma empresa. O que você faz, o que você sabe fazer é você limpa a casa, pega o dinheiro e faz isso. Tem alguns desses. Tá, repete isso aí de novo, olhando para aquela câmera ali. Você criou o quê? Um emprego, não uma empresa. E explica aí, o que é criar um emprego e não uma empresa? Para criar uma empresa, em geral, você cria uma empresa que você investe capital para ter lucro, para reinvestir, para crescer a empresa. O que você tem quando você cria um emprego você cria um salário para ti. Boa. Então você está ali criando aquele salário. Dependente nele. Você pega, por exemplo, eu trabalhei com vários donos de bodega latina. Aquilo é uma vida miserável. Você está num quadradinho... Tentei mentorar durou 60 dias. Desse tamanhozinho, Correto. O dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o teu plano de negócio é um plano de vida. Você está ali para mandar teus filhos para a escola. Correto. Para eles nunca terem que fazer isso. O que você faz? Então, o que eles são bons? Eles sabem ir em Chelsea, comprar plantano, ou isso, aquilo, 5 horas da manhã. Compra banana, verdura, fruta, não sei o quê, xuxa ali dentro. Bota ali dentro. Ele não precisa manejar mais do que isso, porque o caminhão da Coca-Cola para, confere. Se você tem caixa, ele leva vazio e bota aquilo. Quem te vende... Operacional tá tranquilo. Operacional, e ele conhece o mercado. As pessoas vão lá, bate papo, pega o jornal do jornalzinho, arranja emprego, tudo isso e aquilo. Esse é um modelo. Toda vez que a prefeitura ou alguém toca nesse pessoal, eles falam. Eu trabalhei com vários latinos. Mas como que eles tocam neles? Você fala que eles ajudam eles a crescer? Você pode criar um supermercado maior. Supermercado maior. Aí você, em vez de estar fazendo o que você sabe, que é comprar o plantano e trabalhar com caixa, aí você, quando faz o supermercado... Aí você virou varejista. E aí você tem que lidar com capital fixo. Correto. No final do mês, o banco vem te cobrar... Correto. O aluguel maior agora. O aluguel. Aí você folha de tem pagamento. que pagar a folha de pagamento. Aí você tem que saber a legislação trabalhista, você tem que coletar imposto. Rural. Aí você tem tudo isso. Os seus taxas já aumentou, agora você não tem controle daquilo mais. Essa mudança é muito difícil. Aí o cara não tem contabilidade direito. O exemplo que eu dou é você, por exemplo, faz quentinha. Aí você tá cozinha na marmita em casa. Ali no quintal, pá. Casinha, aí alguém diz, você cozinha bem, você não faz umas quentinhas. Aí você faz quentinha, o fogão é o mesmo que você cozinha para comer. A casa custo operacional é mesmo. Custo fixo 0. Aí você vai lá e tal, vende a quentinha. Aí chega um inteligente, você não cria um restaurante. Aí você vai criar um restaurante, você não vai cozinhar quentinha mais. Aí o que você tem de realmente bom, que é cozinhar... Seu diferencial. Você agora deixa de cozinhar. Agora você vai gerenciar empréstimo, trabalhador, cozinheiro, isso e aquilo. Alguns conseguem. E tem um outro fator que você está esquecendo. É muito difícil. É muito difícil. Tem um outro fator. Não importa a qualidade do seu produto e do seu serviço se você não tem um plano de distribuição. E aí essas mudanças, até fiz uma apresentação mostrando como é difícil essa mudança. Aí você diz, não, você não faz
faz um buyout de 10 bodegas. Os dominicanos fizeram em Nova York, os coreanos fizeram em Nova York, mas eles fizeram, não é porque quem estava lá fazendo a quentinha fez isso, eles fizeram porque 4 alunos que vieram do MIT, com dinheiro por trás, Sim. fizeram um buyout. Correto. Esses meninos não têm a menor noção do que é esse negócio. Da operação local. Eles deu financeiro. Correto. E o que deu? Tá lá, eles ganham dinheiro como diabo, mas é um outro modelo. Mas é um outro modelo, sabe? Porque aí o que eles fizeram? Trouxeram é. inteligência. Contrataram o CEO. Contrataram o CIO, fizeram isso, aquilo e fizeram. Mas não é a pessoa que estava ali na esquina que comprou uma outra bodega. E isso, eu penso que se você não entende, para mim, essa diferença entre o projeto de vida e a empresa, Vral, é um desastre. Deixa lá. 100%. Eles estão mandando os meninos para a escola, tá sobrando a mixaria, muito dinheiro, termina, ficou velho, vai embora para Porto Rico, isso, aquilo. Vral. Eu, hoje, em Boston, Sim. dos 7 mercados latinos de porte médio que existiam, só existe um. Os outros todos faliram nessa tese. Por que você não abre? E é pior, porque você chega, a prefeitura chega, diz, Thiago, você tem esse mercado brasileiro aqui e tudo, por que você não abre outro? Segunda localização. Onde não tem mercado. Tem um espaço disponível lá, a gente vai te ajudar. Não vai. Aí você vai. Aí a briga que eu tinha dentro da prefeitura, a prefeitura está construindo esses malls, por que você não bota o latino lá? Não, porque o developer quer uma carta garantindo o National Tenant. Eu falo, por que a prefeitura, em vez de prestar o dinheiro para eles, não garante? Brau. Não, mas não pode, eu não sei só. Você cria aqui para os mercados bons, vai lá ao Stop and Shop, o mercado que não tem mercado, você manda o latino lá. Faliram todos, tem só um em Roxbury. O resto todo foram abrindo, abriu o mercado ali, abriu aqui. E a margem hoje em dia é muito menor. A outra coisa é, você cresce quando você tem uma bodega, teu empregado é teu filho. Você briga, grita, dá cascudo. Você tem um supermercado, você começa a gritar com o empregado, você leva na justiça, vai embora. Vai embora. Você ali, quando está na bodega, o menino chega aí, papai, quero dinheiro para o cinema, você tira o dinheiro do bolso, dá para ele. Você acaba sendo um relacionamento quase que familiar, né? E no outro... Não, é institucional. Você chega no final, diz, tem que pagar imposto. Cadê o dinheiro do imposto? E não tem. Ninguém te ajuda. Aí você diz, o que vai? E essa é uma estrutura social que é difícil de montar e difícil de manejar. Para o imigrante. Para o imigrante. Agora, esse é um grupo. Tem um outro grupo, é que você cresce, mas aí você não consegue passar de um patamar. O que você quer dizer com isso? Você não consegue montar a estrutura necessária. Gestão. De gestão para crescer. Correto. Que é o que a gente ensina no Imigrante Rica Educação. Que é o quê? A gente quer pegar esse empresário que cresceu e ajudá-lo a entender que ele tem que sair do operacional, que o maior inimigo da empresa dele é ele. A gente sempre diz, olha, a empresa é ótima, o empresário chegou no seu limite. Isso aí. Ou você aprende o nosso passo, ou você é o problema. Ou você sai fora. Contrata profissional, isso, aquilo outro. E igual poker, né? Se você não sabe quem que é o pato da mesa, talvez é você. Aí é outro momento difícil de fazer essa transição. Um outro momento difícil é você sair do mercado de competição por preço. Que não tem barreira de entrada. Correto. Então, todo mundo, eu sempre brinco, por exemplo, às vezes você pega alguém para ir pintar a casa. Aí você vai, pinta, quanto é? $1.500, $1.500, pintou a casa. Aí você diz, olha, daqui a 15 minutos, alguém vai voltar e dizer que, olha, eu faço por metade do preço. É o último que chegou. Isso aí. Aí você diz, olha, porque o que é? Você precisa do pincel e a tinta. Algumas vezes ele até diz, olha, o senhor compra tinta, eu trago o pincel. Então, todo mundo pode entrar. Todo mundo pode entrar. Limpeza residencial, a mesma coisa. A não ser que você arranje um diferencial
e cria uma empresa, ou você passa para o mercado... Um ponto de venda único. Único, ou passa para o mercado brasileiro, para o mercado... Americano, ou de residencial para comercial. Correto. Alguma forma em que você... Porque senão você vai estar nesse preço. E o preço nunca vai subir, porque está sempre gente chegando. Sempre tem gente entrando. E no jogo de preço, você sempre quer perder. Por quê? No jogo de preço, você sempre quer perder. Quando você ganha no jogo de preço, você perde. Porque você está cortando... Margem. Margem. Tá, vai dar ruim. Custa 2.000, eu estou fazendo por 1.500, você perdeu 500. Vral. E aí você vai fazendo. Aí para você fazer o 2.000, você tem que fazer mais casa. E você sabe que muitos não conseguem entender isso? Eles pegam mais trabalho, colocam mais gente para trabalhar e depois chega no final do ano, ele fala, eu não ganhei dinheiro. Ele não entende o opportunity cost, o custo da oportunidade do tempo dele. Eu ensino isso na aula. Recentemente eu tive um momento bizarro. A mulher falou assim, como que eu consigo projetar o meu fluxo de caixa futuro, sendo que eu nem sei onde que eu vou achar meu consumidor? Eu falei, você tem quantos clientes na carteira? Ela falou, 180. Falei, legal, então a gente já tem quase uma distribuição normal aí. Você sabe o que é a distribuição? Aí todo mundo olhou pra mim com a cara, parece, sabe quando o cachorro fica na frente do carro com o farol que vai ser atropelado? Todo mundo, pá! Ninguém sabia o que era. Eu falei, não, se a gente pegar a sua base de dados, pegar frequência, preço, a gente consegue estimar a média, entendeu? Cortando os dois extremos aí, né? Tipo, as 4 deviação ali do negativo e do positivo, para saber onde que é o perfil do cliente ideal, onde que você quer adquirir aquilo. E é incrível. Uma das coisas... Você não sabe fazer isso. Uma das coisas para mim incrível é essa. Você pega... Outro dia eu estava lendo um livro que se chama Como Passando a América a Limpo, alguma coisa assim. Que é sobre as pessoas que limpam casa e tudo. E é interessante, porque no livro, no final eles, olha, tem julgamento de valor. Não. Os brasileiros são muito egoístas, em vez de, quando eles vão embora, dar o business para alguém, eles vendem. Aí eu falo, olha, isso é um modelo incrível. Você chega aqui, sem nada. Correto. Começa a limpar a casa. Correto. Você vai. Você está criando... Equity. Você está criando salário. Correto. E equity. Mas as pessoas querem que você dê a equity de Não tem que dar nada para ninguém, não. Se você tem um restaurante, você vai embora, você dá o restaurante. Não existe isso. Aí você diz, essa mentalidade também, que é de às vezes você nem saber que você está produzindo essas duas coisas, então você podia maximizar a equity em vez do dinheiro corrente, do fluxo de caixa, você reinvestir em marketing. Você fazer. A outra coisa que para mim é interessante, é o que é esse negócio. Você pega, por exemplo, negócio de limpar a casa. Para mim é fascinante. Porque o que acontece? Você é um negócio de confiança. Eu vou te dar a chave da minha casa para você limpar a casa ou limpar literalmente. Literalmente o negócio. Então você montou isso, que é uma coisa, uma coisa incrível no negócio de confiança. Aí você diz, olha, qual é o limite em que você vai perder o controle disso? Correto, o churn. A não ser que você crie uma empresa. Isso, uma estrutura. Você e o ajudante, ótimo, gerar alguém da família. Aí você faz mais um, aí você faz mais um. Aí, como é que você mantém o controle disso? Se você tem uma empresa, aí você fica nessa parte do controle de qualidade e o pessoal fica limpando casa. Mas você vai até que dá rolo. É isso aí. Aí você perdeu o controle. Então, eu penso que tem muita coisa prática. Como diz, tem um curso que chama Street MBA. Tem muita coisa do Street MBA. Universidade se fudendo da vida. Eles sabem, uma questão de você ter clareza do que você já sabe. E às vezes você sabe, mas não consegue ver. E não consegue, às vezes... E aí é onde que volta, tá? A gente tá falando isso mais cedo. A gente tem quase 70 universidades em volta da gente. Eles pegam aquela teoria... você pegar o livro da Valuation da McKinsey que tá aqui, você pega o NOPLAT, Net Operating Profit, Less Amortization and Tax, não, peraí, simplifica o negócio. Então, o cara que tem o técnico desse jeito, às vezes ele precisa só de um pouquinho da teoria para conectar os dois e falar,
Minha avó é mestre disso. Eu gosto de falar muito. Eu vou contar um caos da minha avó. Vamos lá, sou goiano. Minha avó vende leite. Minha avó não tem quinta série, Álvaro. Na minha família, o oposto da sua, veio, tipo, minha avó tinha 16 anos, teve a minha mãe teve 16, teve eu quebrei o ciclo da Vida Maria. Fui, né, mais velho para ter filho. Só que a minha avó, ela pega ali os 200 litros de leite dela diária, ela calcula quanto que a cooperativa vai pagar. Ela fala, tá, mas se eu pegar esse leite, eu consigo fazer X queijos. E X queijos me dá Y de dinheiro. Então, se eu vendo meu leite, né, por Z, e o Z é diferente do X, e o meu Y vai ser maior aqui nesse aqui, ela fala, cara, eu vou fazer queijo. Porque o custo da oportunidade do tempo dela, ela tá à toa lá na rede, então ela não calcula a hora dela. Mas ela consegue fazer os queijinhos dela e vender, e vai dar, vamos supor, R$100 a mais. E minha avó me explicando isso um dia, eu olhei pra ela e falei assim, caralho, vó, a senhora sabe que eu tento ensinar isso pros outros e o povo não consegue pegar a ideia disso? Mas isso falta um manual do MBA que é escrito de baixo para cima. Isso. Por exemplo, quando eu estava fazendo esse trabalho com bodega, tinha uns meninos da Harvard que eram estagiários. Então, fomos lá na bodega e tudo. Ele falou, não, vamos fazer, porque eu estava montando um curso para esse pessoal. E aí eles diziam, não, mas porque temos que fazer o método ABC do controle do estoque. Eu falei, vem aqui, meu filho. Aqui o estoque, quem faz é a Coca-Cola, quem faz é Goya. Aqui a única coisa que precisa controle é a banana. Essas velas que eles vendem. Aí não precisa todo. Você passa o dedo, se tem sujo, é porque não está vendendo. Brau. Esquece o teu Street ABC. MBA. Esquece o teu ABC. Agora vê, tudo isso que você aprendeu, o que é você pode utilizar aqui como conhecimento, não os teus mapazinhos, isso, aquilo, outras. Ferramenta que não dá. É o que você aprendeu. Chega aqui, agora faz uma análise do que é esse negócio, como você faz, qual é a indústria que eles estão, quais são as entradas, barreira de entrada ou não, como é que ele faz. Aí você chegar numa bodega, só tem duas formas que você pode ganhar mais dinheiro. Vendendo loteria e cigarro. Não tem outra. Não tem outra. Não tem. Então não fica aqui enchendo o saco da pessoa porque você tem... Tem como maximizar o output, não sei o que, não vai funcionar não. Dizer, olha, você pega aqui, quanto é que ele vende por square foot? Você pensa que ele vai vender mais do que o Stop and Shop? Mas voltando, vamos voltar para o serviço, Álvaro. Eu gosto dessa tese sua, mas eu sou encucado com o serviço, porque no Brasil o produto é mais caro e o serviço é barato. Nos Estados Unidos o produto é barato e o serviço é caro. Então a gente tem um relacionamento inverso, é por isso que um pedreiro ganha o que ganha aqui e o pedreiro ganha o que ganha lá. É por isso que todo mundo é atraído por essa ideia de vir para os Estados Unidos, porque, pô, eletricista ganha muito mais que gente com doutorado. HVAC, encanador, muito mais que gente com doutorado. Só que esses caras, eles criaram emprego, eles não criaram empresas. Foi o que você falou mais cedo. Eu gostei muito dessa tese sua. Não, o cara criou emprego, ele não criou empresa. Como que a gente consegue, eu falar a gente agora, eu, você, quem acompanha esse podcast, trazer esse empresário para o nível de consciência e entender que esse patrimônio que ele está construindo pode ter um valor resíduo, um valor final maior do que o da casa dele. Porque eu sou exemplo vívido disso. Eu sou muito mais da ideia de flipar pizzaria do que flipar casa. Porque para mim flipar uma pizzaria, o ROI é muito maior que flipar uma casa com uma margem de risco menor. Sério, eu preciso de um bom pizzaiolo que trabalha num lugar, traga ele para dentro, reforma a pizzaria, coloco tecnologia, meto marketing, expando o múltiplo do IBADA daquele negócio ali, vendo ela com o mesmo banco que eu estou fazendo o banco ali, que é o, por exemplo, o Eastern Bank. Como que a gente traz esse nível de consciência pro cara e fala, cara, empresa, emprego, duas coisas completamente diferentes. Aí eu penso com a educação. Uma é o pessoal que tem um emprego, eu penso que é importante a educação financeira. Boa. Dizer, você arranjou o emprego. Do emprego você está criando renda. Uhum. Você, antes de pensar em investir, você consegue garantir tua renda. Você tem seguro de saúde. Você tem
Você consegue segurar o que você tem. Boa. E você consegue segurar de uma forma barata, porque se você compra o carro, paga o seguro aqui, você compra a casa, paga o seguro ali, você consegue fazer um bundle que você pode reduzir isso. Aí você diz, tá bom, sua vida tá. Agora, você quer criar uma empresa, qual é o passo necessário? Não é só abrir uma LLC e uma Corp, não. Qual é o passo necessário para isso? Que é tão fácil abrir uma empresa? Porque o pessoal abre achando que abriu, porque você tem um nome, Álvaro's Construction. This and that, você tem a empresa. Não, tem um nome. Eu vi uma caminhonete que chama Sucuri's Carpentry. Como é que o americano pronuncia Sucuri? Sucuri. E essa transição eu acho que é preciso individualmente, para as pessoas podem crescer, educação. O outro, como comunidade, havia uma coisa que eu aprendi trabalhando em Inner City com imigrante, é que não existe nenhuma comunidade imigrante que conseguiu sucesso como comunidade sem um banco. Boa. Ou uma credit union. Boa. Porque você controla o dinheiro. Isso aí. A gente fala isso já tem um tempo, né? E esse é um passo que é nessa seguro, por exemplo. Esse é outro passo. Porque aí você sai da área de risco. Se eu cair amanhã da escada, eu estou inválido, eu não tenho mais nada na vida. Ou você tem seguro, ou você tem investimento. O problema é que você pega, por exemplo, alguns cursos de educação financeira. Eu fui na prefeitura, ainda durante o menino, aliás, eu disse para ele acabou com isso. Você fazia essa feira, um feirão grande foi na época que todo mundo dizia que a saída para a riqueza era franchise. Franchise eu lembro daquilo, o marketing. O Brasil está nessa febre agora. Aí eu fui lá, sentei desses feirão. Aí tá lá, chego do McDonald's, vendendo a franchise e tal. Aí eu estou lendo aqui. Bom, McDonald's. Você precisa ter de riqueza líquida $1,5 milhão. Eu falei, eu não tenho. O pessoal que olha aqui não parece que tem. Isso aqui é uma perda de tempo. Inacessível para essa galera. Eu falei, olha, o pessoal senta lá, do máximo que a gente faz é frustrar eles. Sim. Porque eles não têm dinheiro para fazer isso. Sim. E, não, vamos ver. Aí, Foot Locker faliu. Porque você está pagando despesa no credit card. Sim. Aí você vai e fala, essa coisa vai levar... É melhor ficar lá onde ele estava, vendendo o sapatinho dele e tal, mandando os filhos para o colégio, do que você dizer, olha, vai para o Foot Locker, você tem que pagar no cartão. Sim. Você não tem crédito. Sim. Você não tem crédito, você não tem uma credit union. Sim. E aí você vai manejar isso, a franchise te dá, mas não dá. Porque a franchise, hoje, franchise você tem que fazer o estoque do McDonald's subir Não, correto, na bolsa. A Domino's fala isso, você tem que fazer, no final do ano, é que você abriu mais loja do que fechou. Correto. Então, ninguém vai ficar perdendo tempo contigo para você vai fechar a tua loja, porque eles estão abrindo para ver se você vai ser o top performer ou não. Os caras vão te dar... a Domino's tem um modelo, eu sou muito fã da Domino's, eu tenho ação, sou apaixonado com a Domino's. E o modelo novo deles agora é Hungry for More. More stores, more sales. E eles têm feito esse trabalho com o franqueado na ponta. Eles explicaram para o franqueado que a experiência final com o consumidor é deles. Com o produto, é do Master. O Master traz aquele produto ali. Só que são poucas franquias que fazem esse trabalho igual a Domino's faz, entende? E lógico, foi só o último CEO que entrou agora, porque até então a Domino's estava uma ação em decadência. E aí voltou de novo com essa pegada. E é aquela história. A vida e a morte de grandes empresas americanas. Olha a Barnes & Noble voltando. Isso aqui pode virar como é que se diz? Não episódio, não. A gente vai fazer uma série, se eu e você entrar nesse debate, porque ele é longo. Álvaro, se você pudesse dar um conselho para o empresário brasileiro pequeno aí, o cara que está faturando $1 milhão por ano, ele é pequeno. Se você fatura menos do que isso, você é neno, né?
É small mesmo. Qual conselho que você daria, cara? Meu conselho é, primeiro, descobre o que você quer na vida. Vral. Você quer... O que eu quero da vida é a pergunta. Da vida. Eu quero arranjar um emprego, eu estou feliz, eu estou isso, aquilo, eu consigo manter isso no futuro, ótimo. Se você quer criar uma empresa, crie uma empresa. E independente de um e de outro, eu sempre digo, você tem que tornar o que é importante, importante. E aí você foca nisso. Sabe as palavras, Álvaro. Porque se você não sabe o que é importante para ti, o que é importante na tua vida, o que é importante para a empresa, então você fica perdido. Tem milhões de coisas que são importantes e você perde, você deixa de saber o que é importante. Você vira empreendedor polvo. Já viu falar do empreendedor polvo? Tem um tentáculo em vários lugares e não faz nada. E no final o polvo dá uma boa salada, né? No final morre, não tem como. Essa pergunta, um amigo, Wesley Delanogari, a gente estava num hot seat do G4 com outro amigo, Diógenes. E o Diógenes estava pensando em expansão para os Estados Unidos da empresa dele. E lá todo mundo cheio de ideia, hot seat, aquele tanto de empresário, cada um mais pica do que o outro. Pá, o Wesley só chegou e deu uma lapada. E aí, o que você quer da vida? Está preparado para passar tempo no avião, para cima e para baixo, expansão para os Estados Unidos, mercado novo? Você tem filhos? Qual a idade dos filhos? Está preparado para você ver menos eles? O cara, no final da história, que eu falo assim, cara, eu não quero expandir para os Estados Unidos mais não. Tem muito mercado para me expandir aqui. E, vai fechar esse mês agora com um número estrondoso de crescimento no Brasil. Tava vendo os stories dele, tava lá na piscina com os meninos. Esse fim de semana eu tava refletindo nisso. É uma das perguntas que eu faço para os nossos mentorados. Responde aqui, o que eu quero da vida e um planejamento de 5 anos, 11 áreas da sua vida. Como que você se vê nessas 11 áreas? Se você não conseguir responder isso aqui, você tem um problema. Ontem eu estava conversando com meu filho, depois do Super Bowl, aí ele estava dizendo que como é que chama o... Marrone? Não, o coach do Patriots, o... Belichick, o atual. Não, não o coach, o quarterback. O quarterback, o Tom Brady. Tom Brady. Eu também não lembro desses nomes. Eu não sei nem como é que eu tô lembrando desses nomes comentando agora. E tudo, isso. Ele falou, você sabe que o Tom Brady e o coach de um dos times de futebol da Inglaterra, sim, eles se divorciaram, as mulheres largaram ele. O Beckham. Aí ele falou, não, ele é Guardiola. Ah, tá. Aí eu falei, por que largaram? Porque eles prometeram de que depois dessa Super Bowl, depois dessa jornada, a gente se aposenta. E eles não conseguiram se aposentar. Não. Aí você diz, olha, é uma decisão de vida. Sim. Você diz, olha, o que é importante para mim, mas importante não é porque eu penso que é importante, é porque eu não consigo fazer outra coisa. Cara, mas é porque... Aí você paga o preço a personificação, coisa. Né, Álvaro? Porque a carreira da pessoa, a empresa da pessoa é uma personificação de quem ela é, do que ela quer. E eu, graças a Deus, eu tenho terapeutas maravilhosas aí para me ajudar a desvincular isso, porque a gente cria um negócio que é uma personificação do que você é, mas aquele negócio não é você. E aí, a partir do momento que você fala assim, tá, o que eu quero da vida? Aí a ficha cai. E aí você vira e fala, peraí. Tá, legal, eu dei esse gás por esse período, igual quando a gente entra em banco de investimento, quando a gente entra em equity research, que é pesquisa de ação, igual quando a gente entra em consultoria. Mas você, como analista, você põe 16, 18 horas. Você, como senior analista, cai para 15. Você, como diretor, vai caindo. Tem os psicopatas que vira diretor executivo que continua dando 18 horas. Eu trabalhei com um louco, tarado, que é o Javier Martínez Cerdon, que é o diretor executivo do Morgan Stanley em São Paulo. O cara é animal. Você vai de domingo a domingo, o cara tá lá até hoje. Mas aí você diz, olha, qual é o preço que você paga? Qual é a tua família? O que você faz? Eu conheço um monte de gente que trabalha no Downtown Boston, na empresa de consultoria. Eles ficam doentes. Não tem vida. Eles querem fazer a partner. Isso. Fazer partner
É 24 horas por dia. Não tem vida. Competindo com outros que estão lá 24 horas por dia. Aí, se esse é o que você quer... Você sabe que essa ficha caiu para mim? E aí, qual é o preço? Porque aí você divorcia. Ou aí você não tem vida, você perde seus filhos. Psicólogo para te aguentar isso. Ou você acorda um dia e falou, meu filho que nasceu ontem, hoje está no college. Ou um dia você nem acorda, né? Porque quantos aí que, morrem muito cedo na casa dos seus 50 anos de idade com estresse. Aí você tá obeso, aí você diz não sabe por quê. Você tem dependência química. E eu penso que isso é parte... importante você fazer isso. Depois você faz um plano, balança a vida. Lembra do Bayern Wynn, do Blackstone? O Bayern foi meu cliente. Eu cobria o Bayern quando eu trabalhava no Ned Davis Research. Como analista, eu organizava evento pro Ned e pro Bayern no clube de Harvard de Nova York. E o Bayern falava uma coisa que me marcou profundamente. Ele falava assim que o que a gente é por causa de um grande trauma na nossa vida. Você é um trauma seu. Um trauma que te impactou. É uma forma meia dark de ver a vida, porque o Bayern perdeu os pais dele muito cedo. E tem um fator ali que o Bayern não teve filhos. Ele viveu pro Blackstone, ele construiu aquilo. E aí eu sempre me perguntei, será que vale a pena, né, essa vida? E você tá com uma pergunta aí que eu quero deixar para você que está acompanhando a gente. O que você quer da vida? E não é essa coisa de coach aleatória, que se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Não é isso, né, Álvaro? Não, amigo, como imigrante. Se você quer ficar aqui ou voltar? Vral. Essa é uma pergunta. Porque aí o jogo muda. O jogo muda. Ou você diz... Porque tem gente que não sabe se quer voltar e não fala inglês até hoje. Ou eu quero crescer, mas eu não tenho crédito. Eu tenho o mesmo crédito que eu tinha 10 anos depois, quando eu cheguei. Aí como é que você vai crescer? Você não tem crédito você não faz do dia para a noite. Não tem educação financeira americana. Você tem a oportunidade de investir em 2 mercados. No mercado de Valadares e no mercado de Valadares. Aí você diz, olha, você vai comprar uma casa em Valadares como investimento. Se é para você morar, se aposentar, ótimo. Boa. Então você vai investir numa casa em Valadares, você vai investir numa casa aqui. E aí quando ele precisa de equity aqui, ele não consegue alavancar porque ele não tem patrimônio, não tem collateral. Aí você diz, olha, é uma decisão que você tem que tomar. Essas coisas, por um lado, é uma vantagem de ser imigrante, você ter acesso a 2 mercados. Por outro lado, você pode se perder. Porque aí você nem consegue pensar nem lá, nem aqui, nem no que você faz. E quando você pensa, você já diz, olha, caraca, podia ter feito isso 10 anos atrás. Você me deu um baita insight aqui. Você não ter essa clareza de querer ficar nos Estados Unidos ou voltar para o Brasil não é uma vantagem se você não tem isso bem claro e definido. Se torna uma maldição. Porque você acaba sendo atropelado por suas decisões emocionais e não racionais. E o mundo mudou. Também teve um tempo em que os primeiros imigrantes chegaram aqui, você ganhava dinheiro aqui, ia em Patinga ao Governador Valadares, construía um prédiozinho de 2 andares ou 3 andares. Vocês olham em cima, eu vou me aposentar, vou morar lá, o do meio eu alugo e a lojinha alugo para o outro. Isso hoje acabou. Acabou. Não tem mais essa facilidade que você tinha, porque o mercado está saturado. Sim. Aí fica mais difícil, então você tem que... E o retorno do capital investido lá no Brasil não faz sentido, porque você tem que pagar imposto naquele aluguel. Então, se você compra um fundo de investimento imobiliário que não tem imposto, é muito melhor do que você ter a desgrama do imóvel fixo. Claro. Aí você com inadimplência e ocupação. Qual é o rendimento menor que eu posso ter com risco zero? Aí depois você diz, olha, eu não vou investir em nada que não esteja acima disso. É isso aí. Porque senão qual é o sentido? Hoje, nesse momento, dia 10 de fevereiro de 2025, é a dívida do Brasil de 2035. Aí você diz, olha, não dá. Não dá. E você pega, por exemplo, um dos problemas do Brasil.
Se você hoje pode ganhar mais dinheiro comprando título público, com juro que está no Brasil, do que você investir numa empresa que o lucro é menor do que você pega com paper, quem que vai investir? Ninguém vai investir. Não, é bizarro. Pessoalmente, é a mesma decisão. Você diz, olha, se eu for comprar aqui ou comprar lá, e não é só aqui é mais vantajoso, lá mais vantajoso, mas se eu vou ficar aqui, eu não só tenho esse patrimônio aqui, mas agora eu tenho patrimônio. Ah, gostei, viu? Se eu tenho patrimônio em Governador Valadares, para cá é zero. É zero. Não serve para alavancar nada, moço. Não serve. E baita insight. Então vamos lá, então. O que eu quero da vida? Se eu quero voltar ou se eu quero ficar? Depois, se eu quero ficar... Ó, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho depois pra gente colocar aqui nesse corte que a gente vai fazer, porque acho que a gente tem que fazer uma árvore de distribuição. É a decisão binomial. É o meu projeto de vida. É um projeto de vida. Quero? Aí você vai abrindo as arvorezinhas de decisões. O que eu quero? Não teoria de jogos. Documento. É porque eu penso assim, mas... Eu não falo a língua. Isso. Eu criei esse emprego para mim. Para quê? Para mandar meu filho para a escola. Então, você tá aí o plano. Você trabalha, o menino vai para a escola. Vou criar uma árvore de decisão para a gente colocar aqui, para o pessoal conseguir enxergar o que a gente está falando. Porque literalmente é distribuição binomial. E, aí, e se eu fico e não falo inglês? E se eu fico e mando dinheiro para o Brasil? Ou, o que é pior, se você arranjou um emprego aqui para você estar e tudo, aí você, em vez de mandar o menino para a escola, você diz, não, ele vai me ajudar, porque é mais barato do que contratar alguém. Mas esse menino vai estar aí 10 anos para frente, ele está no zero. Descapacitado, às vezes sem a língua, porque não foi nem para um community college para aprender um college writing 1 e 2. A equipe que trabalha comigo... É um processo, é outro risco da imigração. É você, quando imigra, você se desqualifica. Vral. Porque se você era doutor, professora, você era doutor. Professor, numa escola em Governador Valadares, você hoje está limpando casa, você para voltar, ou você arranjou uma forma de fazer pé de meia aqui para voltar, ou você não vai voltar como professora. Vral. Entendi o que você quis dizer. Você não só desqualifica aqui, mas você se desqualifica lá, porque o seu tempo de experiência trabalhando fora não te ajuda. Porque se você vai voltar para limpar a casa no Brasil, é 1/5 do que você está fazendo aqui. Você vai voltar para ser professora? Não, tem 10 anos você não ensina. Caraca, Álvaro. E aí... Profundo essa aí, hein? Como é que você faz... Como é que você valoriza o seu passe? Para voltar ou para ficar? Ou como é que você diz, olha, meu projeto de vida é eu vou trabalhar aqui para meus filhos. Porque nem todo mundo é Neymar, né? Vai jogar na Europa, acaba na Arábia e depois volta pro Santos. Caraca, cara, isso aí foi profundo. Nem todo mundo é Neymar. Aí você tem que ter essas coisas. Não são decisões difíceis, mas elas são impossíveis se você não faz o jogo de xadrez, não. Isso aí não tem. Mas esse jogo de xadrez ele não precisa ser tão complexo. Eu tenho um exercício de 5 anos que, se a pessoa parar para responder, os primeiros 30 dias ela vai ficar pé da vida. Porque não tem resposta. Porque você nunca parou para pensar sobre aquilo. E aí o que vem? Frustração. O que vem? Rejeição, porque você não quer fazer algo que dói. Quando você tem que escrever ali, cara, o que eu quero da minha vida nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, aí você tem clareza, aí facilita. É sobre isso. Não, facilita muito. Bom demais. Não é fácil, mas... Não, exercício dolorido. A caminhada começa no primeiro passo. É isso aí, com essa primeira pergunta. Imigrante rico. Rico, igual a gente falou mais cedo aí nos bastidores, wealth. Essa foi a minha hipótese. Wealth in English means so much. O rico de verdade em Massachusetts, a gente nem sabe que ele é rico, né? Ele anda de chinela. No inverno ainda. Humilde, Toyota Camry, básico. Se é de Boston, nem carro tem, né? Nem precisa. Quando eu penso em riqueza e quando eu quis trazer o nome imigrante rico, foi por um motivo. Eu vou vender o que eles querem e vou entregar o que eles precisam. Todo mundo vem naquela, quero ficar rico. Só que riqueza, igual o dono da bodega você falou mais cedo,
é dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, uma educação melhor, uma oportunidade melhor. Para outros, é tirar foto com o jato que ele não tinha condição de pagar no cartão de crédito. O carro caro, a prestação. E eu falo que aqui nos Estados Unidos, quando eu vejo alguém com carro caro, casa cara, estilo de vida caro, eu sei quanto que aquela pessoa deve, não quanto que ela tem de patrimônio. Porque ali tem... Você sabe quanto que é o custo daquilo. Tem a prestação. Para você que tem essa jornada, que é becoar, bem zen da vida, maranhense praieiro, e vive em Boston, qual que é a definição de riqueza? Para mim, eu começo do final. Tá? Você vai morrer. Boa. Então, bem estoico. Se você vai morrer, você vai deixar alguma coisa para alguém, então você tem que deixar alguma coisa para alguém. Aí você vai voltando até hoje. Então, hoje, o que você tem? No meu caso, eu tenho meu salário. E meu salário, na equação, é igual ao meu consumo e o que eu poupo. Você está sendo muito economista, viu? 1 mais C mais S. Aí o que 1 é igual mais C mais S. O que eu poupo, eu tenho que investir para chegar lá no final e deixar o que eu quero deixar. Porque não adianta se eu ficar com o dinheiro da mão, a inflação me come. Boa. E se eu estou na empresa, é a mesma coisa. A da empresa é mais difícil, porque eu tenho que separar eu da empresa. Porque senão fica a não ser que você esteja lá fica na eu presa. Aí é ótimo, porque aí o filho está trabalhando, você tira o dinheiro do bolso para cá. Mas se você tem capital fixo, você tem que pagar o empréstimo no final do mês. Sim. Você tem que pagar o aluguel. Você tem que pagar os funcionários. Você tem que pagar imposto. Aí não dá mais. Aí você tem que dar um outro passo. E aí separa as duas coisas, o que é difícil. Porque aí você nem deixa um nem outro. Por exemplo, quando eu trabalhei na Urbanege, uma das coisas que na época eles não, esse pessoal vai crescer, era coisa de, não, vou crescer. Aí eu chegava lá, conversava com Mário Melendez, 3M Supermarket. Falei, Mário, tudo legal. Mário Melendez ficou riquíssimo numa bodega, faliu no supermercado porte médio. Falei, Mário, tu vê aqui essa geladeira todinha aqui que fica ligado a noite toda. Quando tu sai, essa coisa está te comendo o teu dinheiro todo. Está vazio, porque tu não tem capital de giro. E essa coisa está rodando. Aí ele falou, como é que faz? Eu disse, olha, não sei como é que faz, mas me diz uma coisa, esse prédio é teu? Tá no teu nome? Tá. Então bota no nome dos teus filhos. Porque se aqui tu vai... Se der ruim, tu não perde. Patrimônio para os filhos. E foi a única ajuda que eu dei para ele. Eu não tenho dinheiro para dar capital de então, definição de riqueza para você é isso, é o que você passa para frente. Porque senão, o que você vai fazer? Você faz como o faraó, que morre com o ouro todo dentro do... Não faz sentido, do caixão, não. E eu fico imaginando essa fala sua, eu fico pensando o seguinte, tá? Eu concordo muito e divido do que você está falando. Quando vender minha empresa, eu tenho minhas metas. Eu gosto de dividir minhas metas. Por falar, você não pode falar o que você vai fazer. Eu falo, não, eu falo, vou lá e depois daqui 5 anos você vai ver, tá feito. Eu quero deixar um apartamento no Beacon Hill para cada menino. Vou comprar, porque, igual a gente falou mais cedo, não tem como dar errado. O retorno do capital investido pode ser até ruim. Mas, se ele se paga até os meninos fazer 18, tá garantido. Você coloca 1 milha num fundo para 1 milha num fundo para o outro, tão perfeito. Dali para frente, boa sorte, meus filhos. O problema é de vocês. E aí vem a parte do legado, que é a contribuição que a gente deixa para a próxima geração, que é o motivo que eu e você tá investindo esse tempo aqui hoje, dividindo com vocês aí. Que é o conhecimento, né, Alva? Porque quando a gente chegou aqui, era difícil. Então, eu divido muito isso aqui que você tá falando aí. Imagina se você, que tá me acompanhando aí, tivesse acesso à sua herança assim que você terminou a faculdade. Como que a sua vida seria? Muito mais fácil. Não, muito importante. E começar com a educação. Não? A gente está num mundo em que é verdade aqui, se você faz coisa com a mão, você ganha muito dinheiro. Mas essas coisas de fazerem coisas com a mão, elas estão
se reduzindo, porque as pessoas estão morando em casas que são menores, tem muito mais equipamento, também. Isso, aquilo, outro. Chega um ponto em que você diz, olha, o mercado desapareceu. Como eu vou agora no banco, no Jamaica Play, vou no Banco da América. Só tem 10 caixeiros, só tem um lá. Aí tem um que eles chamam do concierge, que te pega e diz, olha, você vai depositar dinheiro, eu levo você ali na máquina, para você depositar na máquina. Ou ele te dá um papelzinho dizendo, olha, você sabe que você pode tirar a fotografia do teu cheque em casa, porque isso vai sumir. Não, a ideia o Donald Trump já falou, ele falou pro Besser, né? Falou, vamos parar de fabricar a moeda de 1 centavo, porque custa 2 centavos para fazer. Não faz sentido. Isso vai acabando, então essas coisas vão acabando. Farmácia vai acabar. Farmácia, a gente tem visto isso daí. A quantidade de Walgreens e CVS fechando. É bizarro. Então essa coisa vai reduzindo e aí você tem que ver, olha, onde eu estou, o que eu quero fazer, como é que eu faço. Eu nunca me esqueço disso, era sempre uma coisa que o Michael Porter batia sempre. Ele era o papa da estratégia. Sim. Ele falou, a estratégia é saber o que não fazer. É isso aí. Você sabe o que não fazer, você sabe o que você vai fazer, porque você... É saber o que você não quer, é saber o que não vai fazer. É você ter... É o inverso. Você ter 3 sócios, você tem 3 diferentes visões do mundo, você tem isso e aquilo. Para você saber o que você não vai fazer, porque você fazer, um diz, não, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, vamos crescer, vamos fazer isso, aquilo. Como é que você chega no momento que você diz, olha, meu negócio é esse e eu faço isso? Por exemplo, na prefeitura, meu departamento. A pessoa diz, Álvaro, pode fazer isso? Eu falo, não faço, eu não sou benquista. Eu digo, não faço isso. Aqui o que a gente faz é tudo que tem que ver com a demografia, tudo tem que ver com a economia e tudo que tem que ver com impacto econômico na economia. Todas as outras coisas eu não faço. Porque se eu for fazer tudo, eu vou fazer mal essas 3 coisas. E não vai sair bom em nada. É isso aí. Então, às vezes, o pessoal fala, você não é como time player. Não. Eu falei, eu sou time player, mas no jogo que eu sei jogar. É isso aí. Eu vou jogar tênis, eu não sei. Fundo de investimento da MIT me ensinou isso, a ficar no meu círculo de competência. Mas agora eu te falei, isso aqui pode virar uma série, porque é muito bom prosear com você. Obrigado por estar aqui hoje. Bom ter vindo aqui. Eu quero... De novo, parabéns pelo teu trabalho aqui na empresa. Obrigado, Álvaro. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado por ser esse modelo de profissional que pode ter certeza que muitos aí almejam, né, em ser e aprender. E eu tenho um sonho ainda, viu? Até no final das nossas vidas a gente vai descobrir quem que é o brasileiro americano. Vamos dizer. Porque a gente sabe... O meu projeto de vida, como eu digo para os meus filhos, é ser um bom ancestral. A gente vai descobrir esse negócio, pode ter certeza. Não deixa de seguir o Álvaro, a gente vai colocar o material dele aí. Ele tem uma base de dados, ele tem papers que ele publica na comunidade brasileira dos Estados Unidos, pesquisas assim fenomenais. Eu criei o meu negócio baseado nas suas pesquisas, Álvaro. Eu escolhi Frame baseado nas pesquisas de vocês, do Gaston Online Institute, junto com a American Community Survey Data. Tudo parecia aleatório, mas Deus você acredita e dados você não questiona. Literalmente, a gente vive, né, sobre isso. Com Deus, você crê e dados você não questiona. É isso. Pode até questionar a análise dos dados, mas os dados você não questiona. É isso. É dado, é dado. E eu acredito que quando a gente respeita a curva econômica, a gente respeita os dados, a gente respeita a pesquisa, você minimiza o risco de destruir capital. Não tem feijão com bicho. Então, para quem procura consultoria, o cara tem as mães, entende muito o mercado, expansão de negócio. Vou colocar o link aí. E quero fechar com a última. Fio de bigode, cabelo branco, sola de sapato tem que ser respeitada. É 3 décadas aqui, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Até a próxima, gente.